Oi pessoal, hoje eu venho aqui liberando esse conteúdo com antecedência para quem é membro do canal. Aqui eu vou falar sobre dieta e cognição. Para quem não me conhece, eu sou o Henrique, sou nutricionista com especialização em nutrição clínica e esportiva. Então já começa deixando o seu like, o seu joinha aqui embaixo para mim, porque isso é muito importante. E explicando melhor, né, dessa questão que eu falei no começo, de liberar com antecedência para os membros, é o seguinte: aqui embaixo do vídeo você encontra um botão Seja Membro. Ou na descrição também tem lá o link para você ser membro do clube do meu canal no YouTube. Faça isso porque você tem vantagens, né? Uma delas é essa, de que todo mês, no início de cada mês, eu libero um conteúdo diferenciado, uma videoaula, primeiro para quem é membro do canal. Então, vamos focar aqui nessa questão, né, da cognição, que é referente ao quê? A cognição envolve a questão da memória, o poder de escolha, a tomada de decisão. Então isso é muito importante no dia a dia da pessoa, né, para que ela saiba exercer, né, as suas vontades, as suas decisões. Então a gente vai ver aqui um pouco da questão da influência da alimentação, da nutrição, da dieta, ou seja, o que a pessoa come. E a depender do que ela come, isso pode impactar na cognição. E aqui a gente vai ver, né, um pouco da questão do impacto negativo proveniente de uma má alimentação. Bom, eu peço que você também já garanta a sua inscrição no canal, porque assim, né, a inscrição é gratuita. Então minimamente, né, garanta isso. Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Depois de se inscrever tem um sininho aí embaixo. Clica nesse sino que vai abrir uma janelinha pequena com algumas opções. Escolha a opção todas para que você acompanhe tudo. Só que para que você receba de fato, né, notificação toda vez que eu liberar um novo conteúdo, é importante que você veja na parte de aplicativos, lá nas configurações do seu celular, veja se você já permitiu que quer receber as notificações do aplicativo YouTube. Agora, realmente indo ao conteúdo, o que eu vou compartilhar aqui, tá, é desse artigo científico aí que está na tela já, né? Ele é do ano de 2020. Nessa introdução aqui que eu quero falar para vocês, né, que eu destaquei aqui o seguinte, né, de que esse artigo aqui, né, ele vai justamente investigar os mecanismos pelos quais uma dieta rica em gordura ou seja, né, ou rica em gordura ou com gordura e açúcar em excesso, né? Então às vezes você tem uma dieta com muita gordura, ou então uma dieta que tem tanto gordura quanto açúcar em excesso. Então eles quiserem investigar, né, como esse tipo de dieta pode impactar negativamente na cognição, e eles focaram nas mudanças, né, da relação dessa dieta inadequada com as mudanças no microbioma intestinal, na composição dessa microbiota intestinal, com a questão da sinalização inflamatória. Qual a relação então disso tudo? E temos também aqui nesse outro trechinho que eu deixei grifado aqui, que é referente à questão da interação, né, do microbioma com o cérebro e o comportamento da pessoa, o comportamento humano. Aqui diz, né, que o microbioma, ele, tanto a questão do perfil dessa comunidade, dessa microbiota, ou seja, qual é a composição, né, de micro-organismos, mas também a questão da produção de metabólitos, que justamente, né, os metabólitos que vão ser produzidos vão depender de qual é a composição da microbiota. Então, a composição da microbiota, bem como os metabólitos que vão ser produzidos por essa microbiota, eles podem modular a questão do comportamento, particularmente, olha só, comportamentos envolvendo ansiedade e depressão. Então sim, gente, né, a partir do momento que aquilo que você come pode impactar o microbioma e o microbioma pode impactar no comportamento, a gente já tem aqui uma noção de que sim, o que você come pode impactar no seu comportamento, na sua cognição. E quando a gente fala em comportamento, a gente já tem aqui dois exemplos, né? A ansiedade e a depressão. Inclusive sobre nutrição e ansiedade, nutrição e depressão, tem um vídeo aqui no canal em que eu falo disso. Vai assistir esse outro conteúdo se você se interessar, né, sobre esse assunto também de forma específica. Já comenta aqui embaixo se você está gostando do conteúdo, se você está entendendo. Caso tenha alguma dúvida também, você pode perguntar. E aí nós temos aqui essa imagem que é então, né, assim, a grande sacada da aula de hoje, né? Então vejam que aqui nós temos, né, o seguinte, mostrando que, né, uma dieta pobre no sentido de que
é uma alimentação pobre em nutrientes. Então, uma má alimentação, bem como se a pessoa come demais, então nem sempre, né, você ter acesso à alimentação é sinal de uma boa alimentação. Então, tanto uma dieta pobre em nutrientes, quanto se a pessoa come demais, pode ser que ela coma demais, mas ela coma poucos nutrientes essenciais. Então, até mesmo quem come demais pode estar tendo uma dieta pobre em nutrientes, porque ela come demais aquilo que a gente falou, né? Come demais gordura, principalmente se for gordura saturada em excesso, gordura trans. Então a gente tem que ver também isso, né? Não é qualquer gordura, não é qualquer dieta rica em gordura. Se a pessoa faz uma dieta cetogênica, que é rica em gordura, prescrita por nutricionista por um tempo delimitado, isso pode trazer benefícios ao invés de malefícios. Então a gente tem que levar sempre em consideração de que tem ponderações aí, né? Então a gente tem que entender aqui que o que o artigo traz aqui é dieta rica em gordura, ou então rica em gordura e açúcar, esse tipo de alimentação aqui, ó. Pizza, cachorro-quente, milkshake, sorvetes, bolos, cookies, batata frita, ou seja, né, alimentos que são realmente ricos em ingredientes ultraprocessados, com ingredientes que passam ali, né, por um processo de refinamento, com ingredientes adicionados do tipo, né, aditivos químicos artificiais, como adoçantes artificiais, corantes artificiais, conservantes artificiais. Então é esse tipo de alimentação aí, rica em gordura, no caso, né, um perfil ruim de gordura. Então, às vezes a pessoa come demais, só que ela come demais isso, muito açúcar, muita gordura, de uma forma inadequada. Então, apesar dela, então ela come muito mal. Então ela come muito, mas ainda assim ela come pouco os nutrientes que ela realmente deveria consumir, né? Os nutrientes realmente importantes para o organismo dela. Então esse tipo de perfil alimentar, olha só, pode fazer com que haja, né, a expansão do tecido adiposo, e aqui é falando sobre o tecido adiposo branco. Já fica aí uma outra indicação. Tem um conteúdo recente aqui no canal que é sobre tecido adiposo, tipos de tecido adiposo, e lá eu também falo sobre tecido adiposo branco. Fica aí a dica para você conferir esse conteúdo também. E aí quando isso acontece, você aumenta, né, a inflamação sistêmica, e isso pode fazer, né, com que haja um comprometimento da barreira, né, hematoencefálica, ou seja, né, a barreira entre o sangue periférico, o sangue do sistêmico, né, com o sangue que está chegando para o cérebro, né? Então quando isso acontece, esse comprometimento, às vezes alguma substância que não iria e não deveria ir para o cérebro, né, acaba passando, porque essa barreira está comprometida. Então você tem um aumento de permeabilidade nessa barreira, e às vezes alguma substância tóxica passa para o cérebro, o que obviamente não vai ser interessante. Então isso tudo faz com que haja, né, um aumento na inflamação cerebral, na verdade, né, a inflamação central do sistema nervoso central, e aí a gente inclui, né, obviamente, né, o cérebro, tanto que tem a imagem aqui do cérebro ao fundo, e isso gera uma cognição, né, prejudicada. Então tá aí a influência da dieta, da nutrição, da alimentação na cognição. Mas a gente tem aqui, né, outros caminhos também. Então vejam que, né, essa má alimentação também leva, né, a mudanças no microbioma intestinal, e isso também leva à expansão do tecido adiposo. Uma explicação para isso, né, é de que esse organismo ele passa a ficar mais eficaz a extrair energia dos alimentos. Então a pessoa meio que, né, por exemplo, dependendo da estratégia alimentar, né, sei lá, uma dieta rica em fibras, às vezes a pessoa come, mas nem tudo que ela comeu é absorvido. Às vezes um pouco daquela gordura vai para as fezes, então nem chega a ser absorvido. Mas quando você tem uma alimentação que não tem esse tipo de controle, né, você não pensa, não tem esse cuidado, você come justamente uma dieta pobre em fibras, você acaba tendo, então, aquilo que você come vai ter muito mais aproveitamento, e aí mais calorias o seu organismo absorve, e aí você expande o tecido adiposo. Então a gente tem que entender isso, né? O que é que você está absorvendo? Uma coisa é você melhorar a absorção de vitaminas, melhorar a absorção de minerais, ou seja, melhorar a absorção daquilo que realmente vai ser bom para você. Mas também a gente tem como lançar estratégias. Quando você sabe que vai fazer uma refeição que não é saudável, você tem como fazer uma estratégia para minimizar a absorção daquela refeição.
Então aí é por isso que é importante ter, né, um acompanhamento com o nutricionista para que essas estratégias sejam devidamente lançadas estrategicamente de acordo com cada caso. E aí, essa mudança de microbioma intestinal também leva, né, uma alteração da resposta imune, com alteração aqui também na questão da inflamação, e uma hipótese também, né, de que você tem com isso aqui, né, com esse microbioma alterado, você tem a possibilidade de alterar os metabólitos bioativos, que na verdade, né, isso realmente acontece porque algumas bactérias produzem determinados metabólitos, enquanto que outras bactérias de outros tipos produzem outras questões, né? Então realmente existe essa mudança, né, de metabólitos dependendo da mudança que ocorre na microbiota, mas que isso aqui também pode impactar, né, na disponibilidade de micronutrientes. Enfim, você está mudando o metabolismo e isso vai impactar também, podendo impactar também a questão disso aqui que a gente falou antes, né? Na questão da inflamação também a nível do sistema nervoso central e novamente impactos negativos aí, né, na cognição. E um outro caminho aqui embaixo é esse aqui, né, de que essa má alimentação leva a disfunções metabólicas, como o caso, né, de uma resistência insulínica, e isso leva, né, à inflamação sistêmica, bem como a própria inflamação sistêmica leva a essas disfunções metabólicas, a essa resistência insulínica. E esse cenário aqui, que é o que a gente está falando agora, ele leva a aumento de risco para doenças cardiovasculares, diabetes, dislipidemia, ou seja, gente, desordens e mais desordens metabólicas, levando novamente a esse cenário aqui, ou seja, de impactos negativos no cérebro, de impactos negativos na questão da cognição. E para fechar essa explicação dessa imagem aqui, isso daqui é uma possibilidade que eles trazem, né, de que, olha, esses impactos negativos na cognição possuem também a possibilidade de impactar na questão da alimentação. O raciocínio é simples. Se a pessoa está tendo algum tipo de comprometimento na sua cognição, lembra que eu falei que a cognição está relacionada com a memória, com a tomada de decisões? Então, se a pessoa está tendo algum tipo de perturbação na cognição, ela pode ter algum comprometimento na questão de fazer as suas escolhas na alimentação. De repente a pessoa não vai ter tanto critério, de repente a pessoa não vai se importar tanto, né, com o que está comendo, porque ela não tá tendo esse discernimento tão apurado como poderia estar tendo, né? Então ela meio que deixa agora isso mais assim, com menos importância, né? Então é uma pessoa que não está tendo tanta facilidade de entender que ela precisa ter melhores escolhas alimentares. E ela não tendo essa decisão por conta própria, ela não vai ter então essas escolhas alimentares feitas de uma forma criteriosa. E aí cabe muitas vezes, né, nesses casos, o apoio familiar para detectar, né, que se a pessoa está precisando de ajuda, ou seja, ela não está por conta própria, né, conseguindo, ela não está conseguindo, ou ela não tem o discernimento mesmo para poder tomar essas decisões de forma assertiva, de ter essas escolhas inteligentes, né, em relação aos seus hábitos de uma forma ampla, de uma forma completa. Então a família tem que identificar isso para ajudar, apoiar essa pessoa, bem como dar o devido aparato, assistência, né, profissional, por exemplo, né, assistência nutricional, para que então esse apoio profissional e familiar possa ajudar essa pessoa a ter essas escolhas alimentares de uma forma melhor que ela não teria por conta própria. Então, esse é o conteúdo. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe esse conteúdo com quem possa se interessar com mais informações passadas. E eu estou usando esse blusão aqui por um motivo. Uma banana para você, para dar um aviso de que a gente pode melhorar então o consumo de frutas, né? Ao invés de consumir açúcar de produtos industrializados, né, alimentos ultraprocessados, que tal consumir açúcar das frutas? Então, fica aí essa reflexão. E para você, né, que quiser adquirir esse blusão, na verdade tem uma coleção aí, né, de camisetas também, moletons, tá tudo aqui embaixo, em uma estante de produtos que aparece logo abaixo do vídeo. Ou também, né, na descrição tem lá o link das camisetas, que na verdade você tem acesso a todos os itens, camisetas, blusão, moletons. Então vai lá, compra e depois me marca no Instagram para eu saber quem é que está comprando, quem é que está usando. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Aqui na tela já vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal.
Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.